Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre classificação de documentos de arquivo. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria? Classificação de documentos de arquivo. O processo de arquivamento é o diagnóstico, depois a classificação, ordenação e arquivamento. Todo programa de controle de documentos depende da classificação, por isso eles devem ser classificados de forma apropriada para atender às necessidades de utilização deles pela organização. A classificação é uma função arquivística que organiza os documentos de arquivo por classes, depois de uma análise feita a partir de um levantamento das funções e atividades de uma organização. Ou seja, a classificação de documentos de arquivo é determinada pelas funções e atividades da instituição. Para classificar um documento, também é necessário verificar a função do documento. O mecanismo utilizado para a classificação desses documentos é o plano ou código de classificação de documentos. Mais importante que guardar os documentos é recuperá-los e, para isso, é fundamental o plano de classificação de documentos. O arquivista é que elabora o plano de classificação para que todos da organização possam utilizar. Para classificar, deve-se estudar cada documento para entender qual é o assunto que quais referências cruzadas que lhe corresponderão. A referência cruzada é um mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois ou mais assuntos. Depois de fazer este estudo, deve-se codificar o documento, ou seja, atribuir um código equivalente ao assunto que é tratado pelo documento. Os documentos de arquivo podem ser classificados em diferentes categorias de acordo com suas características. Baseando-se nelas, podemos classificá-los quanto ao gênero, espécie / tipologia documental, natureza do assunto, forma e formato. Classificação de documentos de arquivo. Gênero. Refere-se à maneira de representar o documento de acordo com seu suporte, como ele é utilizado. Pode ser textual ou escrito, que é uma informação escrita, exemplo, decreto, cartográfico, forma reduzida de uma área maior, exemplo, mapas e plantas, micrográficos, documento registrado em microformas, exemplo, microfilmes, iconográficos, que é a imagem estática, exemplo, fotografia, filmográfico, que é uma imagem em movimento, filmes com ou sem áudio, sonoros, que é um documento de som, exemplo, um CD de música, informático ou os digitais, que é um documento gravado em meio digital, necessitando de equipamento específico para serem acessados. Exemplo, um documento em PDF. Espécie e tipologia documental. A espécie é a aparência do documento a partir da disposição e da natureza das informações. Por exemplo, ata e certidão. A tipologia documental é a configuração que assume a espécie de acordo com a atividade que a gerou. Um exemplo, ata de reunião e certidão de nascimento. Forma. Refere-se ao estágio de preparação do documento. Rascunho. O documento está em processo de elaboração, podendo ser alterado. A minuta, que é o documento está quase pronto, mas ainda pode ser alterado. O original, o documento está terminado e não pode mais ser alterado. E a cópia é a cópia do documento original. Formato. É determinado de acordo com as características físicas que se apresenta o documento, independente da informação contida. Exemplo, livro e pergaminho. Natureza do assunto. Esta classificação informa se a natureza do assunto tratado no documento pode ou não ser acessado por determinadas pessoas. Acessibilidade. Pode ser ostensivo ou sigilosos. Ostensivo ou ordinário não prejudica ninguém ou instituição, por isso não tem restrição de acesso.
Documentos sigilosos. Pode prejudicar alguém ou uma instituição. Então, tem restrição de acesso temporário. Nesse caso, deve ter medidas de proteção e segurança para a custódia e disseminação. Na Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, foi estabelecida que a informação só será classificada como sigilosa quando realmente for considerada necessária para a segurança da sociedade ou para o Estado. Grau de sigilo. Ultra secreto, 25 anos, secreto, 15 anos, reservado, 5 anos. O documento ultra secreto pode ser prorrogado uma vez por igual período de 25 anos. Decreto 7.774 de 2012. Agora aqui, atenção para uma pegadinha que costuma cair nos concursos, ok? Essa questão aqui de prova, ela perguntou: quanto à lei número 12.527 de 2011, julgue o item. A informação em poder dos órgãos públicos poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada, sendo o prazo máximo de restrição de acesso à informação ultra secreta de 50 anos. Certo ou errado? A questão está errada. Por quê? Porque ele está perguntando na Lei 12.527 de 2011, que lá consta que o prazo máximo é de 25 anos. A prorrogação de mais 25 anos só consta no Decreto 7.774 de 2012. Ou seja, para esta questão, a questão é considerada errada, ok? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.